Então, olá, eu sou Luanda Colange, fisioterapeuta, e hoje o nosso objetivo é explicar um pouquinho o que é a TDCS, para que ela serve, quais são as indicações, contraindicações, tem nível de evidência, não tem nível de evidência, deve ser aplicada dentro do contexto da fisioterapia neurofuncional. Eu acho que hoje em dia a gente pode falar dentro do contexto da reabilitação pediátrica ou não, e se sim, em quais momentos, com quais objetivos. Mas antes de explicar esses conceitos teóricos, eu acho que é importante explicar quem nós somos, né? Então, tanto o nosso serviço em São Paulo, o Senep, quanto a Ventoleste em Sorocaba. Então, qual é a nossa história? Como que essa construção de conhecimento da TDCS surgiu nas nossas vidas? Então, em 2013, eu estava já no finalzinho do meu mestrado, começando a planejar o meu doutorado. Eu estudava, na verdade, e continuo estudando, né? Os benefícios do treino locomotor em crianças com paralisia cerebral. Esse era meu foco de estudo durante o mestrado. Mas, em paralelo a isso, eu sempre fui fisioterapeuta clínica, né? Minha grande paixão é, de fato, estar dentro dos meus serviços atendendo. Eu não consigo, né? Isso é maior do que eu. Meu momento de alegria, de realização profissional, é aquele momento que eu estou com o meu paciente. E eu tenho uma paciente muito importante ao longo da minha trajetória, nesses 18 anos como fisioterapeuta. Eu tenho 15 anos atendendo a Lívia, eu acho que eu construí a minha carreira, eu construí o meu currículo, buscando meios e recursos inicialmente de tratar a Lívia com a maior qualidade possível. E dentro desse processo como um todo, uma pessoa nos apresentou a TDCS, não foi que a gente estava em busca da TDCS, a TDCS surgiu nas nossas vidas. E eu muito temerosa, quando eu entendi o que se tratava, então, olha, vai aplicar uma corrente elétrica sobre o couro cabeludo da criança para modificar a atividade cerebral, e aí você vai estudar, ver que a corrente contínua é uma corrente galvânica, que dentro do meu processo de formação como fisioterapeuta, a corrente galvânica se tornou até uma corrente meio temida, porque ela era desconfortável, ela tinha efeitos adversos quando a gente considera a periferia, né? Aplica ela no braço, na perna, enfim. E eu muito resistente, falei, não, isso não vai acontecer, vocês não vão fazer isso com a minha criança, ela pode se machucar. E a pessoa em questão que nos apresentou, muito paciente, falou: olha, estude um pouco sobre o assunto e aqui 3 meses a gente conversa novamente, porque muitas vezes o nosso primeiro impacto com o novo tratamento, ele é o medo, é o pavor do desconhecido. Ou é o frenesi, né? O êxtase, não é novo, vamos fazer, vamos embora. Na minha concepção, eu sempre fui muito mais temerosa, principalmente no que se refere ao tratamento dos meus pacientes. Então, eu mergulhei para estudar o que era TDCS. E já naquela época, em 2013, existia uma vasta literatura científica. As maiores universidades do mundo já estavam estudando a TDCS, grandes pesquisadores já estavam estudando a TDCS com muita qualidade. E a gente já tinha um conhecimento, a ciência já proporcionava um conhecimento muito amplo sobre os efeitos neurofisiológicos, sobre parâmetros de segurança, sobre modelos de como utilizar isso, mas principalmente no âmbito da pesquisa, mas tudo muito voltado para o paciente adulto. Eu, particularmente, na época, não encontrei nenhum estudo específico em crianças. Mas a Cris, mãe da Livinha, muito animada, e depois de muito estudar, a gente chegou à conclusão que não, vamos tentar, é uma tentativa segura. O nosso primeiro ponto foi, é um recurso seguro. Esse foi o primeiro aspecto que a gente foi buscar na ciência. Então, uma vez que é seguro, nós consideramos, enquanto equipe, né, gerenciada pela família, que a proposta era válida de ser testada. E para nossa grande surpresa, e surpresa real, porque eu fiz todo o procedimento de avaliação da Lívia antes de fazer essa intervenção foi absurdamente amplo, envolveu todos os instrumentos de mais alta qualidade para mensurar todos os aspectos motores da Lívia, para mensurar todos os parâmetros de segurança de possíveis eventos adversos. Eu falo sempre que eu fiz todo um procedimento de avaliação para provar que não ia funcionar. O nosso grande objetivo era que a Lívia começasse a caminhar. Então, ela fez toda a bateria de avaliações, de avaliação possível para mensurar os aspectos do caminhar.
Então, a gente começa a fazer esse tratamento da aplicação da estimulação transcraniana sobre o córtex motor primário, sobre uma área motora a nível cerebral, durante o treino de marcha, mas durante exatamente o mesmo treino de marcha que a Lívia já fazia 5 vezes por semana, com os mesmos parâmetros, e depois de uma semana, 6, 7 dias, a Lívia, então, começa, a gente foi observando uma melhora gradual, mas a Lívia, então, que já tinha o potencial de caminhar de forma independente, começou a dar os seus primeiros passos sem precisar de um andador. Eu acho que é importante deixar muito claro que, assim, ela já estava pronta para. Não é que a TDSS mudou o prognóstico dela, mas a TDSS otimizou um resultado do treino locomotor e que a gente já observava, ela já estava no quase, né? Então, assim, ela está quase andando, falta só mais um pouquinho. O que que a gente faz para conseguir? E ela tem características muito específicas de lesão, então pouquíssimas vezes ao longo desses 10 anos a gente conseguiu reproduzir um resultado do tamanho, da magnitude que foi o resultado da Lívia. A gente vai um dia só falar sobre isso junto com a Cris, que é a mãe dela, mas foi muito impactante. Eu acompanho a Lívia desde os 3 meses de vida, então, de repente, ela de fato começou a andar. Então, isso foi um marco muito importante na minha vida acadêmica e na construção dos meus serviços, porque foi um momento que a gente falou, não, peraí, este recurso pode ser, sim, um grande achado para esse processo da reabilitação neurofuncional, uma vez que ele tem a possibilidade de favorecer a atividade cerebral, né? Muitas e muitas vezes as famílias já ouviram, eu disse isso ao longo da minha carreira, que a gente fazia todo o treinamento neurofuncional, estabelecia metas, seguia todos os parâmetros que a ciência, naquele momento, preconizava, e que foi sendo atualizada, e a gente foi atualizando esses parâmetros ao longo da nossa história, mas realmente a gente oferece esse treinamento, mas ele precisa ser processado a nível do sistema nervoso central, e é esse sistema nervoso central que vai gerenciar a resposta. Então, por mais que eu conduza um excelente tratamento fisioterapêutico, isso depende do processamento dessas informações a nível do sistema nervoso central e da resposta que esse sistema nervoso central vai desencadear. Então, a gente começa a ter o vislumbre da possibilidade de favorecer de uma forma mais direta o processamento cerebral, então, de facilitar a ativação de uma área específica do cérebro, uma área que tem uma relação direta com o seu objetivo terapêutico e com a intervenção que você está executando, porque não adianta você favorecer uma atividade cerebral de uma área específica e conduzir um tratamento, uma reabilitação, um treinamento motor que não envolva a participação dessa área cerebral. Então, isso é muito importante. Você precisa ter uma conexão, fechar um circuito, vamos dizer assim, entre o seu treinamento e essa área cerebral. Eles têm que se falar. E que isso poderia contribuir para o processo de reabilitação dos pacientes. É lógico que no momento inicial, parecia que a TDCS seria o grande foco primário de tudo aquilo que a gente estava assistindo. Eu passei por anos olhando, acho que os primeiros 3 anos eu fiquei assim achando que a TDCS ia resolver tudo, ia ser boa para tudo, e que o treinamento poderia até, de certa forma, ser secundário, né? Olha que absurdo, né? Quem entende, quem estuda aprendizado motor sabe o quanto é importante você executar ativamente, você executar várias vezes, em condições diferentes, para, de fato, fazer com que o seu sistema nervoso, que o seu cérebro comece a aprender como executar. No nosso dia a dia, assim, a gente executa com mais qualidade, com mais eficiência aquilo que a gente faz várias e várias vezes, né? Mas eu passei por esse momento egocêntrico de achar que a TDCS era grande, maior recurso fisioterapêutico que a gente ia ver ao longo da história, né? A gente passa por diversos processos de aprendizado. Hoje, agora, né, em 2023, a gente não só completa 10 anos de experiência com TDCS, mas na semana passada, agora em fevereiro de 2023, a gente completou 300 casos atendidos dentro dos nossos serviços, sincronizando a TDCS com a reabilitação neurofuncional.
Então, foi um processo de aprendizado muito intenso, que tiveram muitos erros, muitos ajustes, muitos acertos, muito estudo, né? Hoje, se você abrir um prontuário de um paciente meu, você vai ver lá todo, né, as fichas de avaliação, evolução, relatório, mas vai ter uma pastinha de artigos científicos, né? Então, cada paciente exige um estudo muito aprofundado do que existe na ciência para que a gente possa, de fato, fazer a prática clínica baseada em evidências, né? E nem tudo está respondido, então você precisa transferir esse conhecimento. Mas o que é, então, né? Como que a gente interpreta a TDCS dentro desses serviços que foram construídos ao longo da história da TDCS nas nossas vidas, né? Então, a TDCS se tornou o foco do meu doutorado, posteriormente do meu pós-doutorado. Aqui no Brasil não tinham muitos cursos de formação na época, eu passei um ano fora estudando a TDCS. Na época, eu conheci uma pesquisadora daquela época que estava também começando a estudar TDCS na reabilitação de crianças, mas assim, era muito difícil encontrar alguém que atuasse com pediatria para discutir, então a minha curva de aprendizado, ela foi muito intensa nos primeiros 3, 4 anos, porque tinha de informação nos pacientes adultos, de conversar com os pesquisadores que eram fisioterapeutas e que atuavam com pacientes adultos, então entendendo como trazer isso para a pediatria e trazer isso com segurança e ajustar parâmetros e modelos de intervenção para o paciente pediátrico, que é absurdamente mais delicado, né? A gente está falando de um cérebro em desenvolvimento, que eu preciso adaptar os parâmetros de segurança considerando uma criança, a calota craniana de uma criança, as etapas do seu desenvolvimento, as características da sua lesão, para conseguir ter um planejamento com uma chance, eu brinco sempre assim, que a gente tem uma estimativa na ciência que o tratamento placebo, ele pode o tratamento placebo, né, o tratamento simulado, ele pode repercutir em até 30% de efeitos positivos. Muitas vezes, se alguém falar para mim, olha, isso aqui é bom para você, eu, só por saber que eu estou fazendo alguma coisa que pode ser boa para mim, eu já considero que eu vou ficar muito melhor. E isso já é um aspecto muito importante a nível neurológico para o tratamento de uma pessoa. Então, eu sempre penso assim, eu tenho que ter, no mínimo, uma chance maior do que 30% de promover uma melhora na vida daquela criança se eu quiser tratá-la. Se eu não tiver certeza de um planejamento que possa fazer isso, eu opto então por não tratá-la. Então, como que funciona? Então, a estimulação transcraniana por corrente contínua, ela é a aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade, que deve ser aplicada com aparelhos que foram desenvolvidos especificamente para fazer estimulação cerebral não invasiva, e aqui no Brasil que tem a liberação da Anvisa. Porque a corrente galvânica, ela não tem só nesses aparelhos. A gente tem hoje até aparelhos da dermatofuncional, da estética, que utilizam a aplicação dessa corrente contínua. E o porquê esse cuidado com este aparelho? Porque as intensidades, os parâmetros não podem ser ultrapassados. Então, uma vez que você está aplicando a estimulação transcraniana por corrente contínua, você tem que ter certeza que a criança está recebendo exatamente aquilo que você ajustou no aparelho. Então, a gente tem um aparelho que é um gerador de corrente elétrica e que tem dois cabos, né, duas saídas, dois eletrodos, que é o anodo e o catodo, um didaticamente considerado positivo e o outro negativo, e que eu vou posicionar os dois eletrodos, se eu quero os dois efeitos, sobre a calota craniana, ou eu vou posicionar um eletrodo sobre a calota craniana, sobre uma área encefálica, né? Hoje a gente não atua só com o cérebro, a gente pode atuar com o cerebelo, pode atuar com a medula, um eletrodo sobre aquela área alvo, aquela área que eu quero de fato desencadear um efeito neurofisiológico, e o outro eletrodo pode estar, por exemplo, no ombro. Eu não quero aquele efeito, mas esse posicionamento tem que ser muito bem feito. Um eletrodo anodo, ele tem como característica diminuir o que a gente chama de limiar de excitabilidade cortical, que é o limiar o que o estímulo precisa atingir para acontecer a ativação neuronal, né? Para acontecer a ativação daquela área. De novo, né? Todas as nossas explicações é para ser uma linguagem muito acessível
né? Então, um pesquisador, com certeza, se fosse uma aula teórica, explicaria com muito mais riqueza de detalhes e nomes mais refinados, tudo isso. Mas é um limiar que esse estímulo, uma vez que ele atinge, eu consigo, ele chega nesse limiar, eu consigo o disparo daquela rede neural. Então, o anodo, de uma forma simplificada, o que ele faz é isso, ele reduz, ele facilita esse limiar de excitabilidade cortical. Como a TDCS é realizada durante o treino é o estímulo que vai atingir esse limiar, então eu consigo promover o aumento da atividade cerebral de uma área específica. Em contrapartida, o catodo faz exatamente o oposto. Ele aumenta esse limiar, então fica mais difícil para que esse estímulo atinja esse limiar e, portanto, ele tem como característica diminuir a atividade cerebral de uma determinada área. Então, só daí a gente já abre dois grandes focos de indicação. Então, eu posso utilizar a TDCS como um recurso a aumentar a atividade cerebral, que é o que a gente mais faz na pediatria, ou eu posso usar a TDCS com o objetivo de diminuir uma área hiperativa, o que a gente não tem praticamente indicação na pediatria, porque pouquíssimas são as condições de saúde, né, ou as lesões ou transtornos do neurodesenvolvimento que vão de fato cursar com a hiperativação de uma determinada área cerebral. A gente tem isso descrito em casos muito específicos que nem fazem parte do meu dia a dia. Na grande maioria das vezes, a minha realidade é atuar com condições de saúde onde a diminuição daquela área, de áreas cerebrais, gera a sintomatologia que a gente está observando, né? Então, é importante aí até fazer um parênteses que a TDCS, ela não é utilizada para estimular uma lesão, né? Infelizmente, o neurônio, uma vez lesionado, ele não tem esse potencial de recuperação. A TDCS, ela tem como objetivo facilitar redes neurais que tenham integridade. Então, eu preciso ter um bom conhecimento de exames de imagem, por exemplo, no caso de uma lesão encefálica, eu preciso conseguir olhar aquela ressonância, observar a lesão e ver quais são as áreas que eu tenho integridade, porque se eu posicionar o meu eletrodo exatamente sobre uma grande área de lesão, a minha chance de resultado ela cai até 70%, 80%, né? A gente desenvolveu um estudo que demonstrou isso, que se eu colocar o meu eletrodo sobre uma área de uma grande lesão superficial, a minha chance de resultados ela pode cair até em 80%. Então, eu vou aplicar esse eletrodo, né? Então, ele é posicionado, é um eletrodo no formato de uma esponja, que é umedecido em solução salina, né? Em soro fisiológico, que ele tem que ser muito bem posicionado sobre a minha área-alvo, sobre a área que eu realmente desejo aumentar essa atividade. Então, esse aparelho é ligado. Na pediatria, a gente usa uma intensidade de até 1 miliampere, então uma intensidade muito baixa, por um tempo que vai variar de 20 até 30 minutos, mas o mais estabelecido na literatura, o que tem maior nível de evidência são 20 minutos, e a gente vai fazer isso com uma frequência de 5 sessões semanais em 2 semanas consecutivas. É porque esse é o melhor modelo? Não, a ciência ainda está estudando isso, né? É importante entender que a ciência ainda está estudando tudo isso, mas é um modelo que a gente tem maior citação na literatura e é um modelo que, ao longo desses 300 casos que a gente acompanhou, que a gente mais teve benefício. Muitas vezes a gente teve, não, vamos aplicar menos. Vamos ver se com 5 sessões a gente consegue o mesmo resultado. E a nossa resposta foi não, não é o mesmo resultado. Esse não é um resultado consistente. Eu até posso ter resultado, mas esse não é o melhor resultado que eu posso promover para o meu paciente. Vamos aplicar mais. Não, também a gente não teve um bom resultado. As crianças cansaram muito, elas começaram a compensar durante o seu treinamento, elas ficaram exaustas. Então, não vale a pena colocar mais. Vamos, então, permanecer com essas 10 sessões, com uma frequência de 5 sessões semanais, realizadas em 2 semanas consecutivas, aplicando 20 minutos. Tentamos intercalar, vamos fazer um dia sim, um dia não, para ficar no modelo mais acessível. Nosso resultado também não foi o mesmo. Por isso que eu comentei, foram muitos erros e muito acerto ao longo desses 10 anos, ao longo desses 300 casos, para que hoje a gente tivesse
um modelo que a gente considera seguro e eficiente, mas que ele não está fixo. Pode ser que amanhã novos estudos aconteçam e a nossa opinião ela possa ser alterada. Isso já aconteceu ao longo desses 10 anos. A gente já acompanhou com muito cuidado todos os artigos que saíram e foi conduzindo e olhando tudo caso a caso para ver o que de fato a gente assumir como modelo de tratamento o mais eficaz possível, considerando a segurança. Então, a gente não ultrapassa essa intensidade de 1 mA, a gente não ultrapassa o tempo de aplicação. Essa intervenção ela é realizada de forma síncrona durante um treinamento que é estabelecido tanto a área da estimulação quanto o tipo de treinamento com o objetivo terapêutico. Então, a TDCS ela não é um recurso que a gente sai aplicando. A gente tem todo um planejamento. Então, quando uma família nos procura, ela nos procura com um objetivo. Né? Esse objetivo ele não é definido pelo fisioterapeuta, ele não pode ser definido pelo fisioterapeuta. Esse objetivo é um objetivo conjunto com a família e muito específico, diferente do planejamento fisioterapêutico, que ele tem objetivos de curto, médio e longo prazo, que a gente tem toda uma construção até onde a gente quer chegar. A TDCS não tem essa característica. Ela entra na tentativa de promover a otimização de um resultado desse treinamento absurdamente específico, né? Então, mesmo se a gente for considerar marcha, sem dúvida nenhuma, boa parte das famílias que nos procuram com o objetivo relacionado à mobilidade, à locomoção. Então, o nosso objetivo é que a criança seja capaz de se locomover com mais qualidade, com mais velocidade. O que está atrapalhando isso? Né? Qual é a característica que aquela criança te apresenta que está atrapalhando com que ela se locomova com mais qualidade, ou com mais velocidade, ou com mais resistência? É um aspecto voltado ao controle motor voluntário, então ela não consegue executar os movimentos voluntariamente dentro do que ela precisa para se locomover melhor, ou não, ela tem uma dificuldade de ajuste postural, o equilíbrio compromete ela até consegue executar esses movimentos voluntários com uma certa qualidade, mas na hora que ela tem que ficar em pé e que ela tem que ajustar o corpo, ela tem que fazer transferência de peso, ela não consegue executar esses movimentos, ela não consegue se manter em pé, isso independente de com ou sem um recurso de mobilidade, um andador, ou seja, qual for este recurso. Então, o principal problema está voltado ao ajuste da postura, ou não, eu tenho crianças que às vezes chegam e elas caminham muito bem, só que a mãe fala, olha, ela caminha bem, num ambiente curtinho, então se eu estiver andando com ela 10 metros, ela está andando bem. Dali para frente ela começa a piorar a forma que ela está caminhando, fica muito difícil. Então, muito provavelmente, isso é um aspecto muito mais voltado ao condicionamento físico, ou não, a criança consegue caminhar bem, mas ela não consegue se planejar dentro do ambiente, quando ela vai para um ambiente muito maior, com vários pontos, vários aspectos acontecendo, ela não consegue se organizar para se mover. Então, cada um desses objetivos, ele tem uma relação muito específica com determinadas áreas do cérebro. Então, para atuar com a TDCS, eu não posso ter só um conhecimento sobre a funcionalidade da criança, sobre aquilo que eu estou vendo, né? Se a gente for considerar, né, só dos estrutura, função, atividade, participação, fatores ambientais, fatores pessoais, como a classificação internacional de funcionalidade, como a CIF nos recomenda. Eu preciso ter um conhecimento sobre esses aspectos de controle do movimento, talvez aprofundar mais essas características voltadas a como que estão os aspectos de estrutura e função impactando na atividade. Então, cada área cerebral, cada área encefálica tem um objetivo, tem uma participação durante essa atividade. E é isso que a gente precisa entender quando a gente pensa em trabalhar com TDCS. Eu falo que a TDCS não só influenciou o meu conhecimento fisioterapêutico sobre o resultado, mas ela impactou muito profundamente a minha vida sobre o quanto eu tinha que estudar neurologia
o quanto eu precisava dominar a neurologia profundamente para conseguir fazer um bom planejamento, porque senão vira uma receitinha de bolo. Ah, a criança tem esse tipo de lesão, eu aplico nessa área, a criança tem aquela doença, a gente aplica nessa área. Isso não necessariamente é o melhor modelo de abordagem, principalmente na pediatria, que essa criança tem desenvolvimento. Ora, ela vai ter um problema mais voltado ao controle do movimento voluntário, ora, ela tem um problema maior de ajuste postural, ora, ela tem um planejamento, um aspecto mais relacionado à atenção, ao planejamento, ora, ao automatismo, ora, ao condicionamento físico, e eu tenho que ser capaz de avaliar, quantificar e planejar de acordo com o processo de evolução e de desenvolvimento dela ao longo da história, da nossa história de reabilitação. Mas a aplicação dessa corrente elétrica, por ser de baixa intensidade, e esse parâmetro está muito bem estabelecido na literatura, né? Os parâmetros de aplicação da TDCS, esses efeitos neurofisiológicos, a gente não tem mais muitas dúvidas. Hoje, se você coloca em um banco de dados, um banco de artigos científicos, você entra lá no website e coloca a TDCS, eu nem consigo mais acompanhar o número de estudos que saem semanalmente. E muitos desses estudos já provaram os efeitos neurofisiológicos, certos parâmetros de aplicação. Não que isso seja totalmente estabelecido, mas está muito bem fundamentado. Eu acho que eu não tenho medo de dizer que a TDCS hoje é um dos recursos que a gente usa dentro do campo da fisioterapia, mas bem documentados na ciência. A gente tem muito estudo que precedeu a nossa possibilidade de atuação com a TDCS no Brasil em 2013, 2014, né? O Brasil foi um dos primeiros países, ou foi o primeiro país, a poder ter uma normativa, né? O fisioterapeuta ter uma normativa de atuação com a TDCS dentro do âmbito clínico, né? O nosso Conselho Federal nos permite que o fisioterapeuta atue com TDCS, desde que ele siga critérios muito bem organizados, né, de capacitação. Então, eu preciso seguir esses parâmetros com muito cuidado. Eu acho que esse é um aspecto extremamente relevante. O TDCS não é um recurso que pode ser utilizado sem conhecimento de parâmetros de segurança, principalmente no campo da pediatria, né? A ousadia pode repercutir em problemas que não necessariamente a gente será capaz de contornar quando a gente pensa em TDCS. E aí vem um grande temor das famílias, se dói. Algumas vezes ao longo da minha história, as famílias chegaram e falaram assim, essa é a tia que vai te dar um choquinho. E eu falei, por que você trouxe seu filho achando que eu vou dar um choque nele? Eu falei, eu não levaria meu filho para tomar um choque, mesmo que fosse o modelo de tratamento. Então é importante saber que não tem choque, que não é uma corrente dolorida, mas é uma corrente perceptível. Então, as crianças, mesmo as crianças que não são capazes de falar para a gente o que estão sentindo, a gente percebe que elas estão tendo essa percepção. As principais características é ter uma sensação de coceira, então muitas vezes a criança passa 20 minutos tentando tirar o eletrodo, ou quando tira o eletrodo ela quer coçar, então é realmente uma sensação de coceira mais intensa, que não é uma sensação ótima, mas hoje eu converso com todas as famílias. As crianças vão perceber a corrente, mas é uma sensação tolerável. Cada criança vai ter uma percepção maior ou menor. Uma única vez, ao longo desses 300 casos, eu realmente optei por interromper a intervenção. Foi um pacientinho que ele falava para mim, falou assim, tia Luanda, para mim isso incomoda muito. Eu não consigo ficar andando com isso na minha cabeça. E aí eu não consigo ficar andando com isso na minha cabeça, para mim foi o critério claro de que aquela não era intervenção para aquela criança, que não fazia sentido ele passar por tudo aquilo. Depois, mais velho, a gente conseguiu fazer o tratamento, mas naquele momento, quando ele me verbalizou que aquela percepção para ele era muito ruim, a gente optou por interromper. Então, o que a gente considera hoje como efeitos adversos pequenos são totalmente direcionados à aplicação dessa corrente contínua, que é
o formigamento, a sensação de coceira, a vermelhidão. Então, quando a gente tira o eletrodo, a área do eletrodo está vermelha, mas isso some nos primeiros 3, 4, 5 minutos após, então, nos minutos subsequentes, essa vermelhidão tem que desaparecer. E acaba por aí. Hoje, quando a gente olha todos os nossos 300 casos, esses foram os efeitos adversos que a gente observou e que eu já conto na avaliação inicial para a família, porque eles são diretamente relacionados com a corrente. Mas a gente tem descrições, sim, de efeitos mais moderados ou graves na literatura. Graves não, a ciência considera o grave uma lesão irreversível, um paciente que morreu, isso realmente não tem na TDCS. Agora, quando a gente pensa em efeito moderado, uma dor de cabeça, uma dificuldade de concentração, distúrbio do sono. Isso eu nunca observei nesses meus pacientes. É raríssimo você observar isso na literatura. E quando a gente lê um artigo que tem essa descrição, a intensidade foi superior a 1 miliampere. Não quer dizer que todas as crianças dos artigos científicos que fizeram com mais de 1 miliampere tiveram um efeito moderado, mas os artigos que nos mostraram isso, porque o meu conhecimento sobre isso é teórico, graças a Deus não é prático, tinha uma relação muito impactante com o aumento da intensidade ou com a utilização de uma intensidade que é convencionalmente utilizada em adultos. Um grande temor das famílias é a questão das crises convulsivas, e aí eu acho que vale um dia só falar sobre isso, mas num contexto geral, a estimulação anódica, que é essa que facilita, que aumenta a atividade cerebral, esse eletrodo, não pode, em hipótese alguma, ser posicionado sobre um foco de crise convulsiva. Então, a criança tem crises convulsivas multifocais, então o cérebro inteiro tem alteração. Eu observo crises convulsivas no cérebro inteiro. Então, essa criança tem uma contraindicação de utilizar a estimulação anódica sobre uma área cerebral. Eu posicionei o eletrodo sobre uma área que não tem nenhuma atividade anormal, que não é um foco de crise convulsiva. Não, a TDCS não vai causar uma crise convulsiva, né? A TDCS, ela não gera de fato a atividade cerebral. Ela facilita com que essa atividade cerebral aconteça. Se é uma área com uma atividade cerebral sem esse padrão de crise convulsiva, a TDCS não vai gerar este padrão de crise convulsiva. Mas para ter essa segurança sólida sobre isso, um exame que é mandatório para fazer um tratamento com a TDCS é o exame de eletroencefalograma. Nos meus serviços, a mãe ligou para marcar, olha, eu queria marcar uma avaliação envolvendo o TDCS. Ela não vai chegar no meu serviço para fazer avaliação se a criança não tiver um exame de eletroencefalograma atualizado. Para garantir a segurança da criança, eu preciso ter certeza que ela não tem crises convulsivas, conhecer o padrão de atividade elétrica para uma indicação. Então, a gente pode pegar um dia só para falar mais detalhadamente sobre isso, mas eu acho importante, já desde o início, explicar esse ponto que é, sem dúvida alguma, a maior dúvida das famílias. Então, na minha opinião clínica e como pesquisadora, é errado você fazer TDCS numa criança, porque a gente tem uma alta incidência de crises convulsivas, não necessariamente voltadas só para uma lesão. Então, se a gente for pensar num paciente com transtorno do espectro autista, ele não tem uma lesão cerebral, mas tem uma incidência de até quase 40% de pacientes com crises convulsivas subnotificadas. Então, a criança pode ter uma área de crise convulsiva que a gente nunca percebeu, que não teve uma manifestação clínica. Então, para pensar em TDCS, a primeira coisa que a família tem que estar disposta para fazer isso com segurança é fazer um exame de eletroencefalograma atualizado. Hoje não existem recomendações consolidadas, mas a idade mínima citada na literatura, e é o que a gente preconiza nos meus serviços, é 3 anos, então a gente não aplica, não faz esse tipo de tratamento em crianças com uma idade inferior a 3 anos, por vários aspectos. Um, pela segurança. Segundo, porque a criança, para mim, até os 3 anos, ainda tem muita coisa para você explorar do ponto de vista de reabilitação, antes de pensar num recurso como esse. E
nem o nosso serviço, nem do ponto de vista clínico, nem científico, pensa em minimizar essa idade. Pode ser que um dia algum pesquisador nos prove o contrário, que essa idade seja reduzida, mas até o presente momento, a idade mínima para aplicação da TDCS é 3 anos e a gente não tem idade máxima. Esses são os principais critérios de indicação e contraindicação. Além disso, a gente tem, não pode ser aplicado em crianças que têm implantes metálicos na cabeça, é uma corrente elétrica. A gente não aplica em crianças que tenham falhas da calota craniana, então a criança sofreu um acidente, um pedaço do osso foi removido durante a cirurgia e não está lá. Ou eu tenho uma cicatriz neurocirúrgica, então tendo qualquer falha óssea, a gente também não faz essa aplicação. Então, antes de pensar numa indicação, é muito importante considerar todos os critérios de contraindicação. E quando a gente pensa na indicação, então eu excluí tudo. Eu falo que quando eu entro numa avaliação, o meu objetivo principal é contraindicar a TDCS. Porque se eu for bastante enfática no aspecto de contraindicar, eu vou minimizar muito qualquer tipo de risco ou de complicação para aquela criança. Uma vez que eu excluí todas as contraindicações, aí sim a gente começa a pensar num processo de planejar uma intervenção associada à TDCS, estabelecer um objetivo bastante específico, então conduzir uma intervenção. Eu acho que esse é o começo de uma longa história de explicações sobre TDCS, mas eu acho que a gente conseguiu abordar um pouco de quais são os principais temores das famílias, né? O que a família precisa entender para optar ou não, por levar ou não o filho, quais são essas características que realmente excluem a possibilidade da aplicação da TDCS dentro de um objetivo terapêutico. Então, vamos lá, aos pouquinhos a gente vai construindo essa história toda e conduzindo, talvez, as famílias para conseguirem considerar a TDCS como recurso terapêutico com segurança, que eu acho que isso é o mais importante, né? É de fato garantir a segurança da criança. Eu falo sempre para minha equipe, em qualquer lugar, com qualquer pessoa que eu for conversar, as famílias já vivem tantas situações, essas crianças já passam por tanta coisa, é tanto investimento emocional, físico, financeiro, são tantos aspectos, são tantas histórias, eu aprendi tanto ao longo de todas as avaliações, com todas as histórias que eu já fui apresentada, o quanto eu levo disso como mãe, né, como mãe do Luca, o tamanho da profundidade do que a gente tem que conhecer e das batalhas que essas famílias vivem no dia a dia, que o mínimo que um profissional precisa ter na cabeça de uma forma muito clara é: eu não posso causar mais problemas, eu não posso gerar mais danos. Eu tenho que ter um padrão de certeza, um nível de certeza bastante profundo para conseguir entrar no tratamento de uma criança. Então, eu tenho que excluir a possibilidade de ser um malefício na vida daquela criança e para conseguir lutar, para contribuir para benefícios, para coisas positivas, para recuperações, para melhoras de funções, para aquisições de funções. Então, até a próxima. Um ótimo dia para vocês, independente do horário do dia que cada um estiver assistindo esse vídeo. Um beijo.